Gente, boa noite. Gravando esse vídeo para a gente fazer as atividades dessa semana. Primeiramente, queria pedir desculpa que a gente não conseguiu fazer a aula pelo Meet ao vivo essa semana, né? Ontem eu não consegui por conta do horário, né? E remarquei para hoje e não me atentei que era no mesmo horário da aula de linguagens do pessoal da noite, tá? Então os alunos do noturno não conseguiram participar. Eu remarquei novamente, tá? Então vai ser ou no final dessa semana ou no início da próxima, eu passo lá para vocês, tá? Mas o conteúdo que eu ia passar na aula é esse mesmo que eu trouxe aqui, tá? E eu vou passar novamente na aula do Meet, tá? Porque eu sei que isso não é uma parte que a gente consegue assimilar rápido, tá? Então a gente tem que ir aos poucos aí, senão não vai entender, tá? Continuando a análise combinatória, agora a gente vai aprender as fórmulas, né, da permutação, arranjo ou combinação, tá? Eu estou passando as três fórmulas juntas, porque a fórmula em si é fácil da gente aplicar, né? É fácil da gente fazer a continha ali, tá? O que é um pouquinho mais complicado é identificar qual a fórmula correta para cada situação, problema, tá? Então é por isso que eu fiz esse resuminho para vocês, que eu estou postando lá junto com a atividade, tá? Que tem essas perguntinhas, né? O número de objetos é igual ao número de posições? Se sim, eu utilizo a fórmula da permutação. Se não, eu faço uma nova pergunta. A ordem importa? Se sim, eu utilizo arranjo. Se não, eu vou utilizar combinação, tá? Então parece que eu estou falando grego, tá? Vamos aplicar aqui nessas situações problemas, quase não sai, nessas situações problemas para a gente entender o que é isso, tá? Então vamos lá, ó. 7 pessoas devem sentar-se em uma fileira com 7 lugares. De quantas formas diferentes pode se acomodar nos lugares, tá? Gente, o primeiro passo, a gente identificar quantas posições e quantos objetos tem cada probleminha, tá? As posições, né, são as escolhas que a gente vai ter, igual a gente estava, né, fazendo na semana passada. Nesse caso aqui são os 7 lugares, 7 escolhas, né? E os objetos são as possibilidades para cada escolha. Então, nesse caso aqui são as pessoas, tá? Então, as pessoas aí também são 7, tá? Então, as posições são 7, que são os lugares a serem ocupados ali, e os objetos também são 7, que são as pessoas, tá? Então vamos lá para o resuminho, né? Identifiquei quanto vale P, quanto vale N, né? Posições e objetos. Vamos lá nas perguntinhas para saber qual a fórmula correta, tá? O número de objetos é igual ao número de posições? Sim. Né? Aqui, ó, 7 e 7, é igual. Então aqui vai para o sim, tá? O que eu devo utilizar então para resolver? A permutação, né? A fórmula da permutação, que é simplesmente P igual a N fatorial. Ou seja, P, né, que é igual a esse N fatorial. O N aqui a gente sabe que vale 7, então vai ser igual a P igual a 7 fatorial. Gente, 7 fatorial não é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Só isso, né? Fazer essa conta aí vai dar 5.040, tá? Ou seja, são 5.040 formas diferentes, né, que 7 pessoas podem se acomodar em 7 lugares, né, em 7 cadeiras ali, aleatórias, tá? Vamos lá para um novo exemplo. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha, tá? Ou seja, ele vai escolher 3 cobaias. Então, as posições, né, são 3. E ele tem lá como opção 8 cobaias, né? Ou seja, os objetos são 8, tá? Legal, vamos lá para ver que fórmula que eu vou utilizar. O número de objetos é igual ao número de posições? Não, né? Se não, eu devo fazer uma nova pergunta. A ordem importa? O que isso quer dizer, né? A ordem importa. Gente, você tem lá as cobaias, A, B, C, D,
F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem lá essas 8 cobaias, né? Ele vai escolher 3. Se ele escolher, por exemplo, A, D e G, né? Não é a mesma coisa que ele escolher G, A e D. É a mesma coisa, são as mesmas 3, né? Não é um novo resultado, são as mesmas 3. Então, nesse caso, a ordem não importa. Então, tanto faz se ele pega a primeira A, se ele pega a primeira G, né? Se ele pegar 3, né, numa determinada ordem, se ele pegar aquelas mesmas 3 numa outra ordem, vai ser a mesma coisa, tá? Então, a ordem não importa, tá? Se a ordem não importa, eu vou utilizar a combinação, tá? Então, deixa eu pegar uma nova folha aqui. Como que é a fórmula da combinação, tá? É n fatorial sobre n menos p fatorial e vezes p fatorial, tá? Legal. Quanto que é n? 8. Então vai ser 8 fatorial sobre n menos p, que é 8 menos 3 fatorial, e p fatorial, que é 3 fatorial. Primeiro eu resolvo sempre dentro do parênteses, tá, gente? 8 fatorial, 8 menos 3 é igual a 5. Aqui sobrou 5 fatorial e aqui 3 fatorial, tá? Vamos continuar aqui mais para cá. Vamos simplificar. Então o 8 eu simplifico com 5, que ele está mais próximo. Lembra que a gente estava fazendo na semana passada? Ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo está o 5 fatorial e 3 fatorial, tá? Esse eu simplifico com esse, né? Em cima sobrou 8 vezes 7 vezes 6. E embaixo 3 fatorial, que eu já vou calcular, que é 3 vezes 2 vezes 1, tá? 8 vezes 7 vezes 6 igual a 336. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. 336 dividido por 6 é igual a 56, tá? Ou seja, existem 56, né, possibilidades diferentes dele pegar essas 3 cobaias num grupo de 8 cobaias lá, tá? Vamos para o próximo. 4 times de futebol, Vasco, Atlético, Corinthians e Palmeiras, ele deu exemplo desses 4, disputam um torneio. Quantas são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares, tá? Então, as posições são 3, porque são os 3 primeiros lugares. O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Então, P é igual a 3. E os objetos são 4, que são os 4 times. Vasco, Atlético, Corinthians e Palmeiras. Então, objetos é igual a 4. Nesse caso, geralmente o Corinthians vai ser o primeiro, né? Porque é o melhor, mas vamos calcular aqui todas as possibilidades. Brincadeira, gente, que eu sou corintiano. Ó, então vamos lá. O número de objetos é igual ao número de posições? Não, né? Os objetos valem 4, as posições valem 3, tá? Então é não. A ordem importa? Importa, né, gente? Então vamos lá, ó. Eu vou escolher 3 posições, né? Imagine que o primeiro é o Corinthians, o segundo é o Palmeiras e o terceiro é o Vasco. Se tiver esses 3 times numa outra posição, vamos falar, ó, o primeiro é o Palmeiras, o segundo é o Vasco, o terceiro é o Corinthians, por exemplo. Concordam que é diferente, é um resultado diferente, né? É isso que é um pouquinho complicado a gente aprender, da gente entender nesses exercícios, né? Esse lance aqui da ordem importa ou não importa. Nesse caso importa, né? Porque se for Corinthians, Palmeiras e Vasco, é uma coisa. Se for Palmeiras, Vasco e Corinthians, é outra coisa. Diferente do exercício anterior, né? Se eu pegar essas cobaias, lembra lá, ó, A, B e C,
É a mesma coisa de eu pegar C, B e A. São as mesmas três cobaias, né? Não muda. Então a ordem não importa. Nesse caso a ordem importa sim, tá? Então se a ordem importa, eu vou utilizar a fórmula do arranjo, tá? Então vamos lá, pegar uma outra folha aqui. O arranjo, o que diz a fórmula do arranjo? Ó? N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza, ó. N fatorial que é 4. Vamos copiar a fórmula aqui primeiro. N fatorial que é 4 fatorial sobre N menos P. Então no caso é 4 menos 3 fatorial, tá? Essa tá bem simples, gente, ó. 4 fatorial, embaixo 4 menos 3 é igual a 1 fatorial, tá? Dá para fazer direto, não precisa ficar simplificando, porque embaixo é 1, né? 1 fatorial a gente sabe que vale 1. E 4 fatorial, né? A gente calcula direto, ó. 4 vezes 3 vezes 2, né? Que vai dar 24. 24 por 1 é igual a 24. Ou seja, existem 24, né? Possibilidades de resultados diferentes para primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Com esses 4 times aí no torneio, certo? Então eu vou passar alguns exercícios e eu entendo que mesmo nas aulas presenciais que a gente tem, é um pouco complicado de entender isso, né? Então o aluno leva um certo tempo para assimilar essa diferença de um para o outro, tá? Então esses primeiros exercícios que eu vou colocar lá, eu vou estar identificando qual que é a fórmula que vocês vão utilizar, tá? Se é permutação, se é arranjo ou se é combinação, tá bom? Depois eu vou colocar, na semana que vem, eu vou colocar novas atividades. Aí eu vou pedir para vocês identificarem qual que é a fórmula correta para utilizar, tá bom? Então, é isso, gente, tá? Um abraço e fiquem com Deus.